Quando se faz um pacto, deve lembrar das consequências. Deixa o like e inscreve no canal. Vamos ao primeiro relato. Nunca fui muito de acreditar nessas coisas, sabe? Mas o que aconteceu com o Janderson, eu vi com meus próprios olhos. E juro por tudo que é mais sagrado. Aquilo não foi invenção da cabeça dele, nem doença, nem vício. Foi pacto e foi real. A gente cresceu junto, no mesmo bairro aqui no interior de Minas. Moleque simples, criado com a avó, desses que tem talento até demais, mas azar em tudo. Tocava viola como ninguém, mas não tinha dinheiro nem para trocar uma corda. Aos 20 e poucos anos, depois de perder mais uma audição para festival, ele começou com umas conversas estranhas. Dizia que o problema não era a falta de talento, mas sim o mundo, que só brilha quem tem ajuda do lado de lá. Eu achava que era só revolta. Mas um dia, voltando de um bar, ele me disse que tinha ouvido falar de um caminho mais rápido. Um velho do povoado ao lado tinha contado de um lugar, uma encruzilhada escondida entre 3 montes. Disse que quem fosse lá, à meia-noite de sexta, com o pedido certo e uma oferenda decente, saía de lá mudado. E que esse velho conhecia 3 casos de músicos que tinham feito a troca e nunca mais voltaram a ser os mesmos. Achei que era brincadeira, mas na semana seguinte o Janderson sumiu. Não atendeu mais telefone, não apareceu nos bares, nem na casa da avó. Foi só na segunda-feira que ele reapareceu e parecia outro. Não digo que estava diferente de rosto ou de voz. Era a presença, o jeito que ele olhava a gente como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Os olhos fundos, mas ao mesmo tempo acesos. E a viola, meu Deus, a viola. Ele tocou num boteco que a gente frequentava e ninguém conseguia desviar o olhar. A música parecia hipnotizar. Eu juro que uma moça desmaiou enquanto ele cantava. E teve outro cara que chorou feito criança. Nos dias seguintes, ele começou a ganhar fama. Chamaram ele para tocar em eventos maiores. Um canal do YouTube de música sertaneja postou um vídeo dele e bateu 100 mil visualizações em 3 dias. Parecia mágica. Mas junto com o sucesso vieram as coisas estranhas. Animais mortos perto da casa dele. Um gato pendurado no portão. Velas pretas queimadas na porta dos fundos. E ele começou a se trancar em casa, sair só à noite. Um dia, eu fui lá ver se estava tudo bem. A avó dele disse que ele quase não comia mais. Só ficava no quarto murmurando músicas que ela dizia que pareciam vir do fundo do inferno. Quando entrei no quarto, senti um calor estranho. Ele estava sentado no escuro, com a viola no colo, falando baixo. Quando me viu, sorriu e disse: "Tá tudo certo, irmão. A conta já foi feita. Agora é só cumprir o combinado." Eu não soube o que responder. Fiquei gelado. Na saída, vi que ele tinha feito um tipo de desenho no chão do quarto. Um círculo mal feito, com marcas de vela, terra e um osso que parecia de bicho pequeno. E na parede, escrito com carvão: "O preço já foi pago, mas ele vem cobrar." Desde aquele dia, a coisa só piorou. O Janderson começou a ver coisas. Dizia que um homem de terno preto ficava parado no final da rua, olhando para ele, sempre no mesmo lugar. Sempre às 3 da manhã. Teve uma noite em que ele correu para a casa da avó gritando, dizendo que o homem estava dentro do quarto dele, que falou com ele, que disse que em breve viria buscar o restante. Ele suava tanto que parecia ter saído de um banho. A fama dele virou lenda na cidade, mas ninguém queria mais chegar perto. Diziam que quem olhava ele muito tempo ficava com dor de cabeça, que as músicas dele causavam pesadelos. E a avó adoeceu e definhou em dias. No velório dela, o Janderson nem chorou. Só ficou parado, olhando para o caixão com a mesma expressão vazia. Quando perguntei se estava bem, ele respondeu: "Isso faz parte." Ele disse que precisaria de alguém próximo. Foi ela. Eu não consegui mais olhar para ele do mesmo jeito. Comecei a evitar.
Mas mesmo assim, sonhava com ele quase toda noite. E às vezes eu via aquele mesmo homem de terno parado no final da minha rua, o mesmo que ele descreveu. Foi aí que percebi que o pacto não afeta só quem faz. Ele se espalha, corrói, planta alguma coisa na mente dos que estão por perto. E o pior é que eu ainda não contei o que aconteceu no fim, porque não acabou ali. Depois do enterro da avó, o Janderson sumiu por uns dias. A casa ficou fechada, escura e ninguém tinha notícias dele. Eu tentei esquecer, juro, mas cada noite era uma tortura. Eu sonhava com aquele quarto, com um círculo de carvão no chão. Uma noite, ouvi alguém tocando viola na praça central. Era ele, magro, quase irreconhecível, os olhos fundos como poço. Mas a música não parecia humana. Era bonita e horrível ao mesmo tempo, como se chorasse e sorrisse. Aos poucos, a cidade foi ficando estranha. Vizinhos relatavam sons de vozes à noite, gente dizendo que viam vultos na beira do mato, galos cantando fora de hora. E sempre com a mesma melodia de viola ao fundo, tocando sozinha. Teve uma noite em que acordei com a janela do meu quarto escancarada. Eu morava no segundo andar. No chão havia marcas de barro, pegadas descalças indo da cama até o corredor. E no espelho, escrito com carvão: "A dívida é coletiva". Eu fui até a casa do Janderson de manhã. Encontrei ele sentado no alpendre, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Perguntei o que estava acontecendo. Ele disse: o tempo dele acabou. Agora ele quer mais. Disse também que o homem de terno apareceu de novo, mas dessa vez falou nomes, meus, de outras pessoas próximas, até da mulher do mercadinho que vendia fiado para ele. Era como se o pacto tivesse se espalhado como praga. Cada música que eu toco é uma moeda a mais no bolso dele. Cada um que ouve paga uma parte, ele murmurou. Eu queria rir, achar que era loucura, mas meu corpo gelava, meu coração pesava. Eu sabia que era verdade. Os cachorros da rua começaram a uivar toda a madrugada. E por alguma razão, o sino da capela batia 3 vezes sozinho às 3 da manhã. Ninguém mais saía de casa à noite. As crianças começaram a ter febre e delirar. As mães choravam na varanda. Teve um dia em que um menino sumiu. Disseram que foi abdução, seita, bruxaria, mas eu sei que ele estava na praça ouvindo o Janderson tocar horas antes. E depois disso, só acharam o boné dele na entrada da mata. No sábado seguinte, eu não aguentei mais. Fui até a encruzilhada. Não sabia o que fazer, mas queria entender. Quando cheguei lá, tinha velas queimadas, ossos, terra revolvida e um pedaço da corda da viola do Janderson. O ar ali era pesado. As árvores ao redor pareciam inclinadas em direção ao centro. Eu ouvi passos, mas não vi ninguém. Só vozes distantes, como um coral sussurrando, rindo, ameaçando. Corri dali sem olhar para trás. Na segunda-feira, o Janderson foi encontrado morto dentro de casa. A causa, ninguém soube. O corpo não tinha sinal de ferimento, envenenamento ou ataque. Mas o rosto dele parecia ter visto o próprio inferno antes de parar de respirar. A viola dele estava quebrada ao meio. E no chão, escrito com algo que parecia sangue, uma frase: "A dívida nunca foi só dele". Eu vomitei quando vi, e me recuso até hoje a repetir aquilo em voz alta. Depois que ele morreu, as coisas não pararam. As pessoas ainda ouvem músicas à noite vindas de lugar nenhum. A praça ainda fica vazia depois das 8. E de vez em quando, o sino da capela ainda toca sozinho às 3. Eu me mudei, longe, mas às vezes sonho com ele. Às vezes acordo com o som da viola, mesmo sem ter rádio ligado, mesmo sem ter nada ao redor. E mais de uma vez, vi, do outro lado da rua, um homem parado, de terno preto. Se você acha que pacto é só brincadeira de filme ou história de velho, pense 2 vezes, porque tem coisas que, quando são invocadas, não vão embora. Não importa quem fez o acordo.
Alguém sempre paga, nem que seja você. E agora que você ouviu essa história, só te peço uma coisa. Se ouvir uma viola tocando sozinha à noite, não vá ver de onde vem. Não olhe para a encruzilhada. E pelo amor que você tem à sua alma, nunca, jamais ouça a última música inteira. Você pode achar que toda essa conversa de pacto é exagero, de gente do interior, superstição ou lenda inventada por quem não tem o que fazer. Eu pensava igual, até ver com meus próprios olhos o que aconteceu com o Paulo. E eu vi tudo de perto. A gente estudou junto desde moleque. Eu era o certinho, ele era o engraçado, aquele que fazia piada com todo mundo, mas também era ambicioso. Sempre teve esse brilho no olho quando o assunto era dinheiro, status, luxo. Depois que terminamos o ensino médio, ele tentou alguns cursos, mas nunca ficou em nenhum. Começou a trabalhar como vendedor de celular numa galeria do centro. Ganhava pouco, mas vivia com a cabeça em outro lugar. Ele dizia que aquilo era só temporário, que ia ficar rico, que tinha encontrado um jeito de mudar a vida. Falava com tanta convicção que chegava a assustar. Eu pensava que era só papo de gente que vê vídeo de coach demais. Mas um dia, ele me contou que conheceu um homem. Não disse o nome nem onde, só falou que esse cara sabia como fazer qualquer pessoa vencer. E que existiam formas antigas de fazer o universo atender pedidos. Pensei que era seita ou golpe de pirâmide. Ele riu e disse, não é seita, é trato, mas para isso tem que ter coragem e saber o que está disposto a dar em troca. Quando ele falou isso, o clima ficou estranho. Eu ri, mas fiquei desconfortável. Na semana seguinte ele mudou. Chegou com roupa nova, relógio caro, celular que nem tinha no Brasil. Disse que tinha conseguido uma grana vendendo um negócio online, mas dava para ver que ele estava diferente. Sombrio, eu diria. A voz dele ficou mais baixa, mais seca. O jeito de olhar também mudou. Antes era expansivo, agora parecia sempre calculando, medindo quem estava por perto. E toda vez que ele encostava na carteira, dava uma olhada rápida para o céu. Eu comecei a evitá-lo um pouco, mas ainda nos víamos às vezes. Numa dessas, ele me chamou para ir até a casa nova que tinha alugado. Uma mansão nos fundos de um condomínio em construção. Estava praticamente abandonada, sem vizinhos. A casa era linda por fora, mas por dentro tinha um cheiro forte de vela queimada e ferrugem. Ele me levou até um cômodo trancado, disse que ninguém podia entrar lá além dele. Quando passamos pela porta, eu juro que ouvi um sussurro vindo de dentro. Fiquei paralisado. Ele disse, já se acostumei. Eles ficam mais agitados quando percebem que tem gente que não acredita. Eu perguntei quem eram eles. Ele riu. Os cobradores têm fome, mas me deram o que eu pedi. Perguntei o que ele tinha pedido exatamente. Ele disse, dinheiro, dinheiro que nunca acaba. E aí completou bem sério. Mas tudo que vem fácil leva alguma coisa junto. O truque é descobrir o que foi levado antes que seja tarde. Aquela frase me perseguiu. Nos dias seguintes, minha mãe ficou doente. Uma infecção que não se curava. Meu cachorro sumiu. Uma amiga nossa bateu o carro e perdeu a vida. Comecei a pensar que era coincidência. Mas aí lembrei do que ele falou. Voltei a procurá-lo. Queria saber se ele tinha alguma coisa a ver com tudo isso. Ele só disse, as perdas vêm de onde a gente menos espera. Eu só pedi o dinheiro. O resto foi escolha deles. E aí me olhou sério. Mas você ficou perto demais. Naquela noite tive um sonho horrível. Eu estava na casa dele, naquele quarto trancado. Algo dentro do círculo no chão me chamava. Tinha vozes e uma figura com olhos completamente pretos. Acordei suando, com marcas roxas nos braços. Dias depois, o Paulo desapareceu. A polícia encontrou o carro dele batido numa ribanceira, mas sem corpo. No banco do carona, havia uma caixa preta com símbolos estranhos queimados na tampa. A perícia disse que dentro só havia terra. Um mês depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma única folha com letra tremida. Se eles vierem atrás de você, não reze.
Só aceite. Que Deus me perdoe, mas desde então, eu só durmo com a luz acesa. Mas o pior é que mesmo depois de tudo, às vezes ouço batidas na minha janela à noite. Sempre 3, sempre às 3h15. E toda vez que olho, vejo uma sombra que tem o mesmo formato do Paulo, só que não é ele mais. Tentei seguir minha vida. Mudei de cidade, troquei de número, bloqueei todas as redes sociais por um tempo, mas tem coisa que não fica para trás, mesmo quando você tenta esquecer. E o Paulo, ou aquilo que restou dele, continuava comigo. Toda vez que eu esquecia, algo me fazia lembrar. Um barulho no espelho, um reflexo estranho no vidro do carro, um vulto parado na porta de casa, que sumia assim que eu acendia a luz da varanda. Sempre às 3h15 da manhã, eu decidi investigar. Voltei ao condomínio onde ele morava. A casa ainda estava lá, mas abandonada. O mato havia tomado conta do jardim, e o portão, apesar de enferrujado, estava destrancado. Algo me empurrava para entrar, mesmo morrendo de medo. A casa estava gelada por dentro, mesmo com o calor absurdo daquele dia. As paredes estavam riscadas com símbolos que eu não reconhecia, e no chão havia restos de vela e cera derretida nas frestas. O cheiro de ferro ainda estava ali, mais forte. Fui até o quarto que ele tinha me mostrado. A porta estava aberta agora. Lá dentro, o círculo ainda estava desenhado no chão, mas algo estava diferente. Havia uma rachadura no centro dele, como se o chão tivesse afundado, abrindo um buraco escuro. De dentro do buraco vinha um sussurro contínuo, como um zumbido ou oração ao contrário. Não dava para entender, mas era hipnótico. Me ajoelhei perto, tentando ouvir, e juro por Deus, ouvi a voz do Paulo, baixa, cansada, mas clara. Ajuda. Fugi dali sem olhar para trás. Passei a noite na estrada, dormindo em posto de gasolina com luz acesa e porta trancada. Mas mesmo ali, ouvi as batidas. 3, sempre 3. E dessa vez vinham do lado de dentro do carro. Procurei ajuda. Fui a um padre que me mandou procurar um terreiro. No terreiro, disseram que o que me perseguia era parte do pacto dele, que se espalhou como praga. Esse tipo de trato não morre com quem fez, ele contamina. Disseram que a única forma de quebrar o vínculo era desfazer o que foi feito no lugar onde começou. Mas aquilo exigiria uma troca. Alguém teria que ficar no lugar dele. Eu recusei, claro, mas desde então comecei a definhar. Perdi o emprego. Minha saúde foi para o chão, meus olhos ficaram fundos, minha pele começou a empalidecer. E por dentro, eu sentia algo apodrecer. Era como se o pacto estivesse me puxando, centímetro por centímetro. Foi quando eu entendi. O Paulo não pediu dinheiro só para ele. Ele pediu abundância que não acabasse nunca. E agora, os cobradores estavam coletando de quem estava por perto como juros. Eles não ligam para quem, só querem manter o ciclo ativo. Eu pensei em contar para a família dele, mas desisti. Já estavam todos doentes, emocionalmente arrasados. A mãe dele mal levantava da cama. O irmão teve um surto e foi internado. Todos os que conviviam com ele foram afetados. O tempo passou. Hoje eu não durmo mais. Quando o sol se põe, eu conto as horas até às 3h15. Nunca falha. 3 batidas, às vezes na janela, às vezes na porta do guarda-roupa. Uma vez, dentro da parede da minha cabeça. Escrevo esse relato com medo de que seja o último. Não quero que você me ache louco, nem tente ir até lá. O que quer que esteja naquele buraco, continua esperando, puxando, sugando. E agora, eu sinto que não falta muito para eu cair também. Se você ouvir alguém dizendo que ficou rico do nada, que a vida mudou como mágica, fuja. Se te oferecerem um atalho, um trato, um método antigo, corra. Porque o preço nunca é só do outro. Um pacto não se desfaz, ele se espalha.
E quando a dívida cresce demais, eles vêm buscar. Às vezes o corpo, às vezes só a alma. E se você estiver perto, pode ser você. Se assistiu até aqui, comenta a hora que está assistindo. O Délcio sempre teve uma fome que não acabava. Não era de comida, era de mais dinheiro, mais respeito, mais poder. A gente cresceu junto em Patrocínio, Minas, e desde moleque ele não aceitava perder nem no par ou ímpar. Eu era mais tranquilo. Trabalhava com meu pai na oficina, sonhava em abrir uma borracharia. Ele não. Dizia que ia sair dali rico, de qualquer jeito. Quando a gente tinha uns 25, ele sumiu por um tempo. Voltou com um carro importado. Disse que tinha feito um acerto com uns caras de Uberlândia, vendia coisa online, investimentos, criptomoedas, sei lá. Mas nada batia. Do nada o cara tava com dinheiro, roupa de grife, apartamento num condomínio fechado. No começo achei que ele estava envolvido com coisa errada, tipo tráfico, mas não era isso, era pior. Um dia ele me chamou para beber, estava mais sério do que nunca. Disse que confiava em mim, que precisava contar como conseguiu tudo. A gente foi pro meio da roça, numa estrada de terra onde a gente brincava quando era pequeno. Tinha uma encruzilhada ali entre 4 cafezais. Eu já tinha ouvido histórias daquele lugar, gente que ouvia gritos à noite, vulto de mulher. Ali ele me contou. Disse que tinha conhecido um sujeito em Belo Horizonte num bar, um cara de terno claro, sapato brilhoso, voz calma. Esse homem falou de um acordo antigo, um tipo de caminho rápido para quem tinha coragem. O Délcio achou que era piada, mas o homem deu um papel. Tinha um endereço, a encruzilhada e instruções. Um ritual simples, segundo ele. Enterrar um objeto importante, dizer o que queria em voz alta e acender uma vela preta. O Délcio seguiu à risca. Enterrou uma carteira de couro do pai, acendeu a vela e pediu: "Quero dinheiro que não acabe. Quero subir rápido, sem precisar de mais ninguém." Segundo ele, uma brisa quente passou pelas costas e uma voz sussurrou: "Aceito." 3 dias depois, ele recebeu uma ligação. Um grupo de investimento queria patrocinar um projeto dele. Em um mês, o dinheiro começou a entrar. Mas logo depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, ele parou de sonhar. Depois, parou de dormir direito. Dizia que sentia alguém respirando perto, mesmo sozinho. Começou a ouvir passos no corredor do apartamento. Vozes no espelho do banheiro, sempre com o mesmo sussurro: "Lembre-se." Ele me disse que o acordo não tinha sido escrito, não tinha sangue nem assinatura, mas sentia como se estivesse preso, como se tudo que ele tocava se afastasse. Os amigos sumiram. A mãe dele adoeceu do nada. O irmão sofreu um acidente bobo, mas ficou cego de um olho. Mesmo assim, ele não parava. O dinheiro aumentava. Ele abriu empresa, investiu em fazenda, virou destaque na cidade. Mas ninguém mais chegava perto. O olhar dele mudou. Os olhos dele pareciam sempre um pouco mais escuros do que deviam. Eu comecei a evitá-lo. Só que ele me procurava, me ligava de madrugada dizendo que precisava conversar. Chorava no telefone. Dizia que via algo atrás do sofá, que ouvia batidas no armário, que a vela da casa apagava sozinha e acendia de novo. Teve uma noite em que ele me ligou tremendo. Disse que tinha visto uma sombra com chifres refletida na TV desligada, que ela falou com ele. Tá na hora de retribuir. Depois disso, passou 2 semanas sem dar sinal. Fui até a casa dele. Tudo estava limpo demais, arrumado demais. No meio da sala havia um círculo desenhado no chão com terra vermelha. No centro, a carteira velha do pai dele, a mesma que ele tinha enterrado. Ele apareceu atrás de mim, pálido, suado, tremendo. Disse: "Eles devolveram, mas não me explicaram o que isso significa." Eu quis fugir dali. O ar estava pesado, como se algo invisível estivesse nos observando. No dia seguinte, ele me mandou mensagem dizendo que ia desfazer tudo, que ia voltar à encruzilhada e enterrar tudo de novo, agora com o pedido de cancelamento. "Se tiver preço, eu pago."
mas quero sair. Nunca mais ouvi falar dele depois disso. Nem ele, nem o carro, nem nada. Só encontraram o apartamento trancado com todas as luzes queimadas. E no espelho da sala, uma única palavra escrita com a fuligem de vela: tarde. Depois do sumiço do Délcio, comecei a ter dificuldades para dormir. Não era medo, era um incômodo constante, uma sensação de que algo não estava certo, como se eu tivesse ficado devendo alguma coisa que não lembrava ter pedido. Eu tentei esquecer. Voltei à rotina da oficina, evitei pensar no assunto, mas algumas noites sonhava com a encruzilhada, sempre a mesma imagem. O Délcio ajoelhado na terra, tentando apagar uma vela que se acendia sozinha, enquanto algo atrás dele sorria. Um dia vi o carro dele estacionado no acostamento da estrada velha, perto da encruzilhada. Tranquei o freio e fui a pé. O mato ao redor estava pisado, como se alguém tivesse se arrastado. Não encontrei ninguém, só a carteira que ele tinha enterrado. De novo. Dentro da carteira, um bilhete escrito com caneta trêmula. Se você achou isso, corre. Eles abriram a dívida. Que tipo de dívida ele quis dizer? E por que eu estaria envolvido? Eu não pedi nada, não enterrei nada. Mas então comecei a lembrar. Eu estava lá naquela noite. Eu ouvi ele falar. Eu presenciei o pedido. E isso, segundo o que ouvi depois, é o suficiente. O pacto é feito por palavras, testemunhas e entrega. E quem ouve, também assina. Comecei a sentir os mesmos sintomas. Vozes à noite, batidas secas nas janelas. A eletricidade do meu quarto falhava sempre às 13h23. E um dia, o espelho da sala quebrou sem que ninguém estivesse em casa. Procurei um senhor benzedor da região, o seu Osmar, conhecido por lidar com casos pesados. Contei tudo. Ele me olhou com uma mistura de pena e raiva. Disse: "Você não deveria ter ido lá com ele. Não se pisa em solo cruzado sem rezar antes." Mandou que eu fizesse um corte. 7 dias, sem contato com ninguém, orações específicas e limpeza espiritual. Mas ao segundo dia, minha avó caiu da escada e fraturou a coluna. No quarto, encontrei velas apagadas nos cantos e uma pena preta embaixo da cama. Comecei a me convencer de que não dava mais para escapar. O Délcio tinha se perdido e agora era minha vez. Mas um último sonho mudou tudo. Sonhei com ele inteiro, mas coberto de terra, dizendo: "Você tem que enterrar o que eu desenterrei, mas não pode falar em voz alta." Acordei com uma ideia fixa. Voltei à encruzilhada. Cavei com as mãos até os dedos sangrarem. Enterrei a carteira, um retrato meu e dele, e uma cruz de madeira simples. Não falei nada, apenas chorei e fechei os olhos, sentindo o vento quente passar. Naquela noite, dormi inteiro pela primeira vez em meses, e os sons pararam, as luzes não piscaram. Minha avó começou a se recuperar, mas desde então, evito qualquer lugar onde estradas se cruzam. Nunca olho para dentro de encruzilhada. O dinheiro do Délcio sumiu. As empresas dele foram vendidas por centavos. Tudo evaporou. Hoje, ninguém fala dele. E quem menciona o nome, abaixa o tom. Como se o próprio som da voz pudesse chamar de volta aquilo que o levou. Se você ouvir falar de um jeito rápido, de um atalho, de um método antigo que só precisa de coragem, fuja. Porque o preço não é só da alma, é da memória, da paz, das pessoas ao redor. E nem sempre a dívida é cobrada de quem assinou. Às vezes ela espera, espalha, escuta, e quando você menos percebe, já falou demais, já esteve perto demais. E isso para eles é mais do que suficiente. O Leandro sempre foi um sujeito quieto, desses que escutam mais do que falam. Morava no fundo do bairro Bela Vista, aqui em Itabaiana, e vivia com a mãe, que tinha um probleminha na cabeça. Trabalhava de DJ em festa de casamento, mas o sonho dele era estourar no funk. Não era qualquer sonho. Ele queria ser conhecido, rico, ter clipe na internet e carrão rebaixado. Eu, como amigo de infância, tentava apoiar.
Mas a verdade é que ele era só mais um com computador velho e 10 bits salvos no celular. As coisas começaram a mudar quando ele sumiu por uns dias. Disse que foi para São Paulo, mas ninguém confirmou nada. Voltou diferente. O olhar mais fundo, a pele mais seca, e a primeira música que soltou bateu 100 mil plays em 3 dias. Na semana seguinte, veio o convite para um festival em Belo Horizonte. Depois, parceria com um produtor famoso. E o que mais me assustou? As letras dele mudaram. De funk leve, viraram pesadas, com mensagens cifradas, símbolos estranhos. Uma das músicas terminava com uma frase que me arrepia até hoje. Se tocar de volta, o ciclo recomeça. Nem ele sabia explicar o que isso queria dizer, ou fingia que não sabia. Comecei a notar que toda vez que ele lançava algo novo, alguém do bairro morria. Primeiro foi o motoboy que ajudava ele com entregas. Depois, o vizinho da frente, um senhor que sempre implicava com o barulho. Coincidência, talvez, mas quando o cachorro da mãe dele apareceu enforcado no quintal, entendi que não era. Fui tirar satisfação. Ele me olhou com olhos que pareciam não ser mais dele. Disse só isso. Eu pedi tudo. Eles atenderam. Agora cada refrão é uma moeda, e as moedas têm que sair de algum lugar. Fiquei calado, gelado. Não sabia o que responder. Comecei a ter pesadelos. Sempre o mesmo. Eu estava num palco vazio, com caixas de som quebradas ao redor, e ouvia a voz dele vindo do fundo. Não deixa a música acabar. Acordava suando, com sangramento no nariz e a sensação de ter ouvido aquilo acordado. A mãe dele piorou. Dizia que o filho já não tinha cheiro de gente, que o quarto dele ficava gelado à noite, que ouvia uma batida no armário, como se alguém estivesse preso lá dentro. Fui até lá e vi as paredes forradas com folhas de caderno escritas à mão, todas com a mesma frase: o som nunca pode parar. O Leandro gravava dia e noite. Às vezes só ruídos, gemidos distorcidos, sussurros invertidos. Dizia que eles gostavam mais quando não fazia sentido. E um dia, num acesso de sinceridade, ele confessou: fui na encruzilhada. À meia-noite, levei o pendrive com minha primeira música e enterrei. Acendi uma vela preta e pedi: quero que minha música seja ouvida por todo mundo, nem que custe o mundo. A partir dali, a cidade inteira entrou num estado estranho. As luzes piscavam quando o nome dele era falado. Crianças cantavam trechos que nunca foram lançados. E alguns vizinhos começaram a relatar ouvir o beat das músicas dele dentro das paredes. Ele não atendia mais telefone. Quando eu aparecia lá, via gente estranha saindo da casa. Homens muito magros, com olhos fundos demais, roupa preta demais, que desapareciam na curva da rua sem deixar pegada. Na véspera do lançamento do álbum dele, o céu ficou escuro no meio da tarde. Um trovão rachou o poste da frente da casa dele, e eu vi, com meus próprios olhos, a sombra de alguém de joelhos no telhado, batendo palmas no ritmo do refrão da música nova. Tentei avisar, denunciar, contar para alguém, mas ninguém me ouviu. A maioria estava hipnotizada, usando os fones, ouvindo ele sem parar. Pareciam viciados. Uma menina entrou em coma com o fone ainda nos ouvidos. Quando tiraram, o celular ainda tocava uma música sem título. E o pior, tudo que ele lançava viralizava, mas não era por talento, era como se tivesse algo por trás, manipulando, puxando as pessoas para dentro daquele som. Uma coisa que eu só posso descrever como viva e faminta. Quando ele me ligou 3 dias depois, só disse uma frase: me ajuda, acho que gravei o último som e se ele for tocado até o fim, eu não volto. A ligação caiu. E naquela noite, ouvi a batida vindo do meu quarto, mesmo sem aparelho ligado. No dia seguinte, tentei ir até a casa do Leandro, mas estava tudo trancado com correntes do lado de fora, como se ele tivesse se prendido por dentro. A mãe dele havia sumido. A única coisa que achei foi um pendrive colado com fita isolante no portão. Tinha só um nome escrito: Faixa Final. Levei aquilo para casa, contra todo o instinto de sobrevivência, mas não abri de cara.
Esperei até a noite cair. Não sei porquê, parecia que a coisa só ia funcionar naquele horário. Quando pluguei no notebook, a tela piscou e tudo ficou escuro. O som começou sozinho. Não era música. Era como se alguém estivesse chorando e ao mesmo tempo cantando, com ruído de interferência, batidas disformes. Aos poucos, vozes surgiam no fundo. Centenas, talvez milhares, diziam: "Ouve até o fim." Fechei o notebook na hora, mas o som continuou. Saía dos alto-falantes da sala, do rádio desligado, até do cano do banheiro. Tapei os ouvidos, mas sentia a vibração dentro do peito, como se o som estivesse dentro de mim agora. Corri até a casa dele, arrombei a corrente, entrei. A casa estava vazia, mas no quarto, no chão, havia um círculo de caixinhas de som quebradas, todas apontadas para o meio. E no meio, o Leandro, em posição fetal, com os olhos abertos e secos. Ele estava vivo, mas não respondia. Murmurava a batida com os lábios, a mesma da faixa final. Eu implorei que ele parasse. Bati no rosto dele. Chacoalhei. Ele piscou uma única vez e disse: "Se eu parar, eles tocam para outro. Alguém tem que manter." Foi quando percebi. O pacto não era só com o sucesso. Era com a música em si. Ela virou um canal, um portal. Cada batida era uma batida de entrada, de passagem, para algo que vinha de fora, de longe. E quanto mais gente ouvia, mais portas se abriam. Voltei para casa e queimei o pendrive. Ou achei que tinha queimado, porque na manhã seguinte, o mesmo pendrive estava na minha mochila, com um nome novo: Backup. E minha cabeça não parava de compor uma batida, mesmo em silêncio. As pessoas começaram a me procurar. Diziam que tinham sonhado comigo, que eu estava com o mesmo olhar do Leandro, que meus stories no Instagram tocavam sozinhos. Eu nem lembrava de ter postado nada. Comecei a encontrar rascunhos de letras que não escrevi. Então, uma madrugada, recebi a ligação da mãe do Leandro. A voz dela parecia de outra pessoa. Disse: "Você ouviu até o fim. Agora precisa manter acesa. Senão, os ouvidos que abriram vão virar bocas. E elas não comem silêncio." Faz 3 meses que ele desapareceu. Sumiu sem deixar vestígio. A casa foi demolida, dizem que por problemas estruturais. Mas o terreno ainda toca música quando o vento bate. E tem gente que jura que escuta o nome dele vindo do chão. Hoje eu tô lançando minhas primeiras faixas. Dizem que tem algo diferente nelas, que dão calafrio, que parece mais do que som. Mas eu não pedi isso, só estou continuando o ciclo. Até alguém novo ouvir até o fim. Porque agora eu sei, o som não pode parar. Se parar, o que veio pela batida fica solto. E se você chegou até aqui e está ouvindo alguma coisa dentro da sua cabeça agora, algum ritmo estranho, reza. Mas não reza em voz alta. Eles odeiam isso. Comenta de onde está assistindo, curte o vídeo e inscreve no canal. Obrigado por assistir.